Durante milhares de anos, Stonehenge tem sido um mistério. Quem o construiu? Para que ele servia? Agora o arqueólogo Mike Parker Pearson tem uma nova e revolucionária teoria. Stonehenge era apenas metade de um vasto complexo religioso. Ele acredita que Stonehenge foi construído para abrigar os espíritos dos mortos. E ele estava ligado a outro monumento sagrado misterioso e a uma cidade pré-histórica perdida há 4.500 anos. Agora, uma equipe composta dos principais arqueólogos do mundo busca evidências. Após 5 milênios, talvez eles estejam próximos de desvendar a história escondida entre essas pedras antigas. Stonehenge, mistério na pré-história. Planície de Salisbury, no sul da Inglaterra, 2.500 anos antes de Cristo. Ao mesmo tempo em que as pirâmides do Egito estão sendo construídas, os trabalhadores aqui completam o círculo externo de Stonehenge. Eles rebocam rochas enormes, algumas pesando até 45 toneladas, pelo terreno acidentado. Moldam cada uma dessas pedras. Em seguida, eles as erguem, deixando-as em posição vertical para formar um grande círculo de pedra. Milhares de pessoas trabalharam nesse projeto massivo. Quando completarem essa fase, a forma de uma ferradura composta por 5 grandes arcos será circulada por um anel de 30 pedras dispostas verticalmente e cobertas por pedras horizontais perfeitamente assentadas, chamadas padieiras. Embora seja notório que Stonehenge se trata de um feito incrível de engenharia, quem o construiu e por que Stonehenge foi construído permanece um dos maiores mistérios do mundo antigo. Na verdade, a idade de Stonehenge foi descoberta há apenas 15 anos. Usando análise de datação por radiocarbono, cientistas dataram o círculo de pedra de 4.500 anos atrás. Isso significa que Stonehenge foi construído muito tempo antes dos romanos, do rei Arthur ou dos druidas. Ele data de uma época anterior à escrita e à invenção da roda, a Idade da Pedra. E mesmo assim, ninguém ainda resolveu de maneira convincente o mistério da intenção de sua construção. Vai devagar que tem um tronco aqui no meio. Sobe, sobe, sobe. Em uma fazenda não muito distante de Stonehenge, o arqueólogo Mike Parker Pearson e sua equipe talvez tenham finalmente encontrado a resposta. Podemos começar descobrindo as trincheiras. Tirem o polietileno. As pedras, coloquem do lado e depois poderemos trabalhar. Obrigado. Ele está liderando uma das maiores investigações arqueológicas da modernidade, um projeto de 7 anos cujo objetivo é desvendar de uma vez por todas o mistério ao redor de Stonehenge. Junto com os arqueólogos, ele reuniu um exército de peritos, geofísicos e 270 voluntários. Mas eles não vão fazer escavações em Stonehenge. Em vez disso, vão escavar as cercanias. É aqui que Parker Pearson acredita que encontrará evidências para sustentar sua teoria revolucionária.
Eu acho que Stonehenge é um monumento tão icônico que a maioria das pessoas não percebe que existe uma paisagem aqui que está absolutamente repleta de monumentos pré-históricos. E eu acho que o salto realmente grande foi dizer, espera aí, isso não é apenas um círculo de pedra. Na verdade, é parte de uma estrutura muito maior. Percebemos que o projeto de construção de Stonehenge era apenas um elemento de um projeto maior. Stonehenge fica no palco central de uma paisagem cerimonial muito maior. Uma grande avenida liga o círculo de pedra ao rio Avon, enquanto pedras dispostas na vertical, túmulos e fortificações circulares, chamadas hangs, preenchem a área ao redor. O arqueólogo Mike Parker Pearson acredita agora que Stonehenge era apenas metade de um vasto complexo religioso. A outra metade era um círculo misterioso construído de madeira distante a apenas alguns quilômetros de Stonehenge. Parker Pearson acredita que em certas épocas do ano, milhares de pessoas iam àquela área para tomar parte em rituais que marcavam o ciclo de vida e morte. Em grandes procissões, eles desciam as amplas avenidas até o rio Avon, que passava entre estes dois monumentos. Nessa jornada, eles levavam seus mortos para se juntarem aos ancestrais de Stonehenge. E em troca recebiam dos ancestrais o dom da vida e da fertilidade. Essa é a teoria. Agora Parker Pearson precisa encontrar as evidências. Se esta teoria tem fundamento, então deve haver algum tipo de estabelecimento próximo a Stonehenge. Deve haver também uma avenida ligando-o ao rio, assim como existe uma avenida de Stonehenge ao rio. Então, será que vamos descobrir que havia mesmo uma cidade ali? Ou vamos descobrir que não havia nada? Ou será que vamos encontrar algo completamente diferente? É muito importante investigarmos. Se Parker Pearson estiver certo, sua teoria irá transformar nosso entendimento sobre o mundo pré-histórico. Um dos locais que fazia parte dessa paisagem sagrada fica ao norte de Stonehenge. Conhecido hoje como Cursus, ele é o maior monumento ao redor do Círculo de Pedra. Trata-se de uma edificação que se estende por mais de 200 quilômetros. Antigamente, o local foi tido como uma pista de corridas para carruagens romanas, mas Parker Pearson acredita que ele contenha pistas sobre o significado de Stonehenge. Hoje, as escavações nas laterais do Cursus revelam poços profundos, e agora a equipe encontra evidências que começam a desvendar seus segredos. No fundo desse poço profundo, abaixo do banco de calcário, encontramos um chifre, ou parte de um chifre, que era uma das ferramentas usadas para escavar poços como este na era neolítica. E esta é a primeira vez que temos evidências de épocas adequadas na base desse poço e que vão nos dizer precisamente quando ele foi cavado. A datação por radiocarbono de um chifre revela que o Cursus foi construído 500 anos antes de Stonehenge. Evidência que esta terra foi sagrada durante anos. Mas parece que o Cursus teve um papel especial na época de Stonehenge. Escavações anteriores revelaram cemitérios ao sul de Cursus, onde fica o Círculo de Pedra. Mas nenhum ao norte. Para Parker Pearson, isso sugere que o Cursus se tornou uma linha divisória, marcando a terra sagrada ao redor de Stonehenge.
A crença de Parker Pearson de que este seja um santuário para os espíritos dos mortos desafia a visão antiga de que Stonehenge era um templo para os antigos deuses do sol. Ela também levanta uma fascinante possibilidade. Podemos ver esse local como a cidade dos mortos, o domínio dos mortos. Um lugar que foi separado para eles dentro dessa dramática paisagem. E eu pensei, bom, se for esse o caso, então terá que ter um domínio para os vivos também. Se Stonehenge está reservado para os espíritos dos mortos, agora Parker Pearson precisa encontrar provas dos vivos. Nenhum sinal de uma colonização da Idade da Pedra jamais foi encontrado na paisagem sagrada em torno de Stonehenge. Mas as investigações do arqueólogo Mike Parker Pearson o levam a um local a 2 quilômetros de distância do Círculo de Pedra. Do outro lado do Cursus, na fronteira que Parker Pearson acredita separar essa zona sagrada, fica outro monumento em um lugar chamado Darrington Walls. Aqui uma vasta fortificação circular conhecida como Henge domina a paisagem. Com 20 vezes o tamanho de Stonehenge, ela era cercada por um fosso e uma borda de 5 metros de profundidade e 9 de largura. O contorno ainda é visível e se estende por 1.600 metros ao redor do perímetro. Em escavações anteriores, os arqueólogos cavaram dentro do Henge, mas não encontraram sinais de uma colonização. Parker Pearson decide olhar por fora. Vamos cavar por fora. Quando eu expliquei aos meus amigos arqueólogos que queria cavar fora do local, eles acharam bobagem. Todos estavam sempre tão concentrados no interior do Henge que cavar do lado de fora estaria quebrando todas as regras. E eles acharam graça. No ano seguinte, sob um solo com superfície de calcário, eles encontram o fraco contorno de uma casa. Em 2005, nossa sorte mudou. Não apenas encontramos casas, mas casas muito bem conservadas. Tão bem conservadas que nada na Inglaterra chegava perto daquilo. Agora, Parker Pearson está descobrindo a verdadeira escala da colonização. Sabíamos que era um grande vilarejo e eu estava pensando em talvez algumas centenas de casas. Mas o que encontramos aquele ano era realmente grande. Estávamos olhando para mais de 1.000 casas. As escavações ao redor do Henge revelaram as casas que outrora cobriram todos esses campos. Parker Pearson encontrara a cidade perdida dos construtores de Stonehenge. Esta é a maior colonização da Idade da Pedra encontrada no norte da Europa. Com base nas casas que descobriu, Parker Pearson calcula que a população deve ter chegado aos milhares. As tribos de toda a Inglaterra se reuniram para o grande projeto comunal da época, a construção de Stonehenge. Estamos olhando para o solo e para a fundação de uma casa neolítica de 4.500 anos. Aqui é a porta. Dá para ver alguns dos furos onde eles firmavam as estacas que deviam sustentar a parede. Quando eu entro, vejo o quanto essa parte está desgastada de tanto as pessoas entrarem aqui. E aqui estamos na parte central. Temos esses furos aqui.
O fato de eles terem sobrevivido a isso naquela época é incrível. Nunca tinha visto nada assim. Alguém deve ter gasto muito tempo aqui nessa lareira cozinhando. Dá para ver onde a fuligem da lareira manchou o gesso. Veja essas áreas escuras aqui. O melhor dessa casa é que ela nos dá uma ideia de onde os ocupantes dormiam. Em cada um dos lados aqui temos zonas do solo onde devia haver camas. Locais pré-históricos geralmente rendem poucos restos para estudos, mas aqui a equipe encontra milhares. Mas a maior revelação vem do local onde eles não estão encontrando nada. Os povos antigos que vieram para cá eram fazendeiros, mas não há sinais de atividade rural. Isso diz a Parker Pearson que existe algo de incomum nessa civilização. Acho que o que estamos vendo é uma comunidade que trouxe todas as suas coisas com eles e que vinha para cá durante algumas épocas do ano. Esse não é um assentamento permanente. Durante apenas algumas semanas do ano, milhares de pessoas se reuniam aqui vindas do sul da Grã-Bretanha. Elas eram atraídas por uma das características mais notáveis do local, o próprio Stonehenge. Se estivéssemos aqui nos solstícios de verão, o que teria acontecido? Não temos uma máquina do tempo, mas acho que podemos saber o que acontecia aqui. E imagino que, ao amanhecer, as pessoas se reuniam em Stonehenge e tinha início um dia muito importante. Parker Pearson acredita que esses fazendeiros se reuniam aqui para agradecer a seus ancestrais por trazerem a vida de volta à terra e torná-la fértil mais uma vez. Este é o momento pelo qual eles estavam esperando. Nesse dia, Stonehenge se alinha ao sol nascente. Os raios de sol passam através das pedras verticais colocadas em seu perímetro e diretamente através de um arco central conhecido como Great Trilithon. Mas Parker Pearson acredita que este ritual era apenas o início das celebrações de verão. E isso leva à sua maior revelação. A mais de 3 quilômetros de Stonehenge, em Durrington Walls, Mike Parker Pearson investiga uma curiosa descoberta que tem confundido os arqueólogos há anos. Em 1967, enquanto construíam uma nova estrada, máquinas revelaram buracos enormes feitos no leito rochoso de Durrington. Tratava-se de buracos para fixação de postes de outro círculo cerimonial, mas este
havia sido feito de madeira. Durante anos, supôs-se que este círculo de madeira teria sido anterior a Stonehenge, uma construção a título de experiência feita em madeira, antes das construções em pedra. Mas em 2005, a equipe de Parker Pearson descobriu um chifre, a ferramenta usada para cavar buracos. A datação por radiocarbono do chifre revela que o círculo de madeira foi feito exatamente ao mesmo tempo em que Stonehenge. Mas isso não era tudo. Até o ano passado, não conseguimos ver realmente o plano todo. E ele nos surpreendeu. Parecia muito mais com o Stonehenge de madeira do que tínhamos imaginado. E o fato da nossa datação por radiocarbono ter mostrado que ambos foram construídos no mesmo século indica que isso tinha que ser parte de uma grande visão. Com mais de 160 estacas massivas, os anéis interiores desse círculo de madeira são quase idênticos em forma e tamanho aos de Stonehenge. E uma característica em particular revela que eles compartilham outra extraordinária similaridade. Com o sol agora cruzando o céu, ele acredita que os adoradores saíram de Stonehenge e foram para Durton Walls, passando pelas margens do rio Avon. Eles estavam trazendo a fertilidade que os ancestrais haviam passado a eles. E eles passavam o dia subindo em direção à foz do rio. E no final do dia, quando o sol se punha, eles chegavam a Durrington. Daqui eles vão em direção a uma incrível réplica de Stonehenge construída em madeira. Pedras e madeira não foram usadas por acaso. E isso dá a Parker Pearson uma visão fundamental sobre as crenças religiosas desse povo antigo. Então, por que deve ter sido importante para eles ter um círculo de madeira e um de pedra? Acho que isso tem a ver com esses materiais e com o que eles significavam para a vida das pessoas. Porque, claro, a madeira não dura para sempre, assim como nossa vida não dura para sempre. Mas a pedra, esta duraria até a eternidade. E isso me deixou pensando que eles poderiam significar um monumento para os mortos e um para os vivos, um de pedra e um de madeira. Os arqueólogos estão prestes a testemunhar uma característica incrível desse monumento em madeira. Outra evidência de que as comemorações de solstício continuavam aqui. Como Stonehenge, este círculo também se alinha ao Sol, que agora se põe no oeste. No círculo de pedra, esse povo antigo fazia suas homenagens aos mortos. Mas no círculo de madeira, eles comemoravam a vida. Eles agradecem a seus ancestrais pelo dom da fertilidade e de suas colheitas, de seus animais e deles mesmos. Eu acho que o que estaríamos vendo nesse evento no verão seria o ritual de algo que chamamos hoje de casamento. Restos e alimentos pré-históricos comidos pela metade cobrem o local. Acho que eles estavam se divertindo muito aqui, porque quando olhamos para todo esse lixo espalhado aqui, quer dizer, é muita coisa. Normalmente, quando você escava num local neolítico, você encontra um osso, talvez uma lasca de cerâmica. Mas aqui encontramos vastas quantidades. É o tipo de coisa que se encontraria num banquete quando é servida muita comida.
Deve ter havido muita bebida e muita comida. Imagino os jovens chegando a esses eventos pela primeira vez e o resultado disso era, claro, a fertilidade, a reprodução da próxima geração. Então, 9 meses depois, nascia a nova geração, na mesma época em que os animais também estavam se reproduzindo. Então havia aquela harmonia entre humanos e a natureza. As escavações continuam a produzir um quadro vivo do dia a dia da vida em Darrington Walls. Estamos um pouco alto demais. Mas os milhares que viajaram para cá não vieram apenas em busca das comemorações. Quando olhamos para a concentração da população nesse vale, fica claro que havia uma tarefa principal que eles tinham que executar. E esta tarefa era a construção de Stonehenge. A construção do grande círculo de pedra e do que havia dentro dele. No ano 2500 a.C., Stonehenge ainda está em construção, mesmo já sendo usado para rituais. Este é um dos maiores projetos de construção do mundo pré-histórico. Ninguém sabe quanto tempo levou para ficar pronto. As grandes pedras são de sarsen, uma rocha densa tão dura quanto granito. Cada uma pesa até 45 toneladas. Levantá-las envolve uma engenharia sofisticada. Mas o trabalho de construção é apenas metade da história. Quando construímos grandes monumentos hoje, as pedras usadas são apenas um produto de consumo. Elas são apenas uma parte de uma pedra útil que compramos de alguém e que alguém traz e coloca. Acho que estamos olhando para algo completamente diferente nessa época, porque aquelas rochas estavam cheias de significado e talvez tivessem até alma e espírito. Nos anos 20, as primeiras escavações revelaram ossos humanos cremados. Eles foram enterrados em 56 buracos ao redor do círculo de pedra na trincheira de Henge. Desde então, os arqueólogos desenterraram cerca de 240 restos humanos. Stonehenge está cheia de cemitérios. É o maior cemitério de cremação daquela época. Não há nenhum outro lugar na Grã-Bretanha com mais cemitérios de cremação. Parker Pearson acredita que estes antigos bretões levavam as cinzas de seus mortos para Stonehenge para que seu espírito pudesse se unir ao dos ancestrais. Encontramos esse fragmento de argila preservado. Na maior colonização próxima a Stonehenge, Mike Parker Pearson descobre um fragmento de argila que não via a luz do dia há 4.500 anos. Vamos mandar para o perito. Vamos mandar direto para o perito. É uma forma de argila conhecida como Gravelware. Exclusiva das Ilhas Britânicas, o desenho geométrico simples é encontrado amplamente em todo o país. Evidência de uma cultura estabelecida e uniforme. É a identidade de toda a ilha. Aonde quer que você fosse, se sentiria em casa. Quase tudo era britânico naquela época, mas tudo aquilo estava para mudar. Visitantes estavam chegando, trazendo consigo uma nova cultura e uma nova tecnologia que transformaria o mundo de Stonehenge. Em 2002, os arqueólogos descobriram um desses visitantes em uma escavação dramática em Amesbury, a 5 quilômetros de Stonehenge. O que eles descobriram nessa sepultura antiga os deixou perplexos. Eu acho que não há duas oportunidades como esta na vida de alguém. É incrível, realmente incrível. É uma descoberta notável. O cemitério mais rico encontrado na Grã-Bretanha daquele período. Ele era um arqueiro. Pontas de flechas e uma munhequeira levam o homem a ser chamado de arqueiro de Amesbury. A cerâmica singular encontrada em sua sepultura nos dá uma pista de onde ele veio.
Conhecida como Beaker, ela era encontrada em todo o continente europeu nessa época. Os arqueólogos chamam esses imigrantes de povo Beaker. Mas foram os pequenos objetos que eles traziam consigo o que mudaria o mundo de Stonehenge para sempre. Nós achamos 2 adagas. Essa segunda adaga é bem menor que a primeira. É sim, é verdade. Em sua sepultura, os arqueólogos descobriram 3 adagas de cobre que estão entre os primeiros objetos de metal já vistos na Idade da Pedra, na Grã-Bretanha. Parker Pearson e sua equipe continuam a construir um vívido e novo quadro das comemorações de solstício de verão em Stonehenge, após descobrir as evidências de um grande banquete. Agora, o trabalho forense em ossos de porcos revela que uma segunda grande reunião aconteceu aqui no inverno. Os dentes de porco nos deram uma ideia muito boa de exatamente quando as pessoas estavam aqui, assim como o que elas estavam fazendo, porque foi possível datar esses dentes e concluir a partir das mandíbulas quando esses animais foram mortos. E a maioria deles sobreviveu apenas 9 meses. E é uma ótima época para se comer um porco, porque o dono teve a primavera, o verão e o outono para engordá-lo, e eles estão na metade do inverno. É a época certa para comer o porco, matar todos aqueles animais e comer até dizer chega. Com a volta das pessoas a Darrington, o trabalho em Stonehenge é retomado. Agora eles acabaram o trabalho com as pedras. Stonehenge é o único círculo de pedra no mundo onde as pedras são moldadas e unidas. É um trabalho cansativo, já que a sarsen é uma das rochas mais duras do planeta. Uma das coisas realmente extraordinárias sobre as pedras de Stonehenge é que elas não são apenas entalhadas e lisinhas, mas são entalhadas por dentro, em formas parecidas com junções de carpintaria. Em cima de cada megalito perpendicular temos espigas que fazem uma fissura para dentro de cada buraco do lado de baixo da pedra. As padieiras têm sulcos que se encaixam nas extremidades. Isso deu à estrutura uma força enorme, mas exigiu das pessoas que a fizeram uma quantidade enorme de trabalho. Aquelas pessoas não eram apenas especialistas em trabalho em pedra, eram também engenheiros excepcionais. Eles se preparam para colocar a pedra dentro de um poço para que ela fique de pé. Os sarsens variam muito em comprimento, então a profundidade deveria ser cavada com extrema precisão para manter a linha de cima das padieiras exatamente no nível. Cordas passando por cima da estrutura em A aumentam o alçamento. Elas arrastam a pedra para cima de uma rampa em direção a um poço feito de troncos de madeira. Agora eles já podem colocar a pedra na vertical.
Cada uma dessas pedras deixa estes antigos bretões mais próximos de satisfazer sua ambição de construir uma cidade para seus ancestrais. Estas pessoas voltaram não apenas para continuar seu trabalho em Stonehenge, mas para se prepararem para o solstício de inverno. Essa terra está ficando cada vez menos verde. O sol parece estar morrendo. E é preciso esperar pelo momento crucial quando tudo será reiniciado, ou seja, o solstício de inverno. Se por um lado o solstício de verão abordava a vida e a fertilidade, eles comemoravam o solstício de inverno para completar seu círculo anual com uma cerimônia para os mortos. No dia mais curto do ano, milhares de pessoas se reuniam antes do amanhecer no círculo de madeira dentro da colonização de Durrington. Como Stonehenge, as varas no círculo estão precisamente posicionadas para servir como moldura para o sol nascente. Parker Pearson acredita que o círculo de madeira seja o início da jornada que levará os mortos de volta a Stonehenge. Ele acredita que no solstício de inverno, os bretões antigos viajavam do círculo de madeira em Durrington Walls ao longo do rio Avon. Depois, eles subiam por uma larga avenida até Stonehenge. Mas nenhuma ligação jamais foi encontrada entre o círculo de madeira e o rio Avon. Parker Pearson precisa encontrá-la se quiser provar sua teoria. Sabíamos o que estávamos procurando, a questão era, ela estava lá ou não? Porque se não estivesse, seria o fim de nossa teoria. Em 2004, a equipe escava trincheiras onde esperava descobrir a avenida perdida. Depois de semanas de escavações, eles não encontram nada. Parece que eles erraram. Eu desisti de achar que havia uma avenida, mas pensei, em todo caso, vamos cavar mais ali naquela área central, na base do vale. E houve um momento crucial, porque à medida que a escavação mecânica removia o solo, nós, de repente, vimos essa maravilhosa superfície, essa avenida extraordinária. Esta avenida mede incríveis 30 metros. E tem uma estrada de 15 metros feita de rochas em seu centro. Mais larga do que a estrada moderna que passa através dela, a avenida desce do círculo de madeira e vai diretamente para o rio Avon, na base da colina. Parker Pearson acredita que no solstício de inverno, as pessoas do sul da Grã-Bretanha traziam restos cremados dos mortos para a colonização de Durrington. Depois elas os levavam para a avenida abaixo em direção ao rio. Mas eles não estão sendo levados para serem enterrados em Stonehenge. Apenas 240 restos foram encontrados aqui. Uma recente datação com radiocarbono dessas descobertas mostra que pessoas foram enterradas aqui durante um período de 5 séculos, ou seja, apenas uma pessoa era enterrada a cada 2 anos. É a primeira evidência que mostra que pode ter havido uma dinastia reinando aqui. Ela também mostra que as cinzas das pessoas comuns devem ter sido postas em outro lugar.
Em épocas pré-históricas, o rio deve ter tido um significado espiritual para os povos antigos. A razão de os mortos irem para o rio é, se você pensar no rio na maneira como ele corre, é uma grande metáfora, não é? De viagem, movimento. Então, se você quer que seus mortos passem de um domínio ao outro, que melhor maneira de fazer isso? A alguns metros de distância, nas margens do rio, ao longo da fronteira externa de Darrington Range, a equipe faz uma dramática descoberta. Parker Pearson acredita que o rio Avon era o início de uma jornada. Uma jornada que enviava o espírito dos mortos de volta a seus ancestrais em Stonehenge. Agora ele tem novas evidências para sustentar sua afirmação. No alto da colina, sobre o rio, a equipe descobriu uma série de misteriosos buracos no solo. Eles são grandes, muito maiores do que os buracos para as estacas de sustentação de uma casa. Uma possível explicação é que eles sustentavam plataformas para os mortos. Sabemos que, além de as pessoas serem cremadas na morte, em alguns casos os corpos ficavam expostos. E pode ser que houvesse estruturas que sustentassem essas plataformas sobre as quais os corpos eram postos para apodrecer, para ficar expostos basicamente para serem transformados em ossos secos. Para Parker Pearson, os buracos são uma forte evidência de que o rio tinha um papel central nos rituais de morte. A coisa mais incrível dessa época eram as construções gigantes de madeira no topo da colina, e elas são extraordinárias. Elas devem ter sido feitas de pedaços gigantes de madeira, mas o fato de estarem ao longo da borda da colina, com uma vista panorâmica desta parte do rio, nos mostra de uma vez por todas que esse rio era muito importante para eles. Saindo de Darrington Walls, a procissão desce o rio e caminha 4 quilômetros pela grande avenida até Stonehenge. No solstício de inverno, os pilares eretos do Grand Trilton formam uma moldura perfeita para o sol poente. Agora eles pedem aos ancestrais que aceitem os espíritos dos que morreram no ano anterior. Temos ideias parecidas com as deles no sentido de que a morte não é o fim, mas sim o início. De que a alma viverá. E eu acho que estou vendo outra versão do tudo, do princípio que está no coração da crença religiosa humana. Mas o Festival do Inverno não é apenas sobre a morte. É também uma comemoração. Desse dia em diante, o sol ficará mais forte e os dias mais longos até que essas pessoas retornem para Stonehenge para o solstício de inverno.
Mas enquanto Stonehenge se salienta como a maior conquista dessa civilização da Idade da Pedra, ele também marca o final de uma era. No ano 2500 a.C., o metal chega à Grã-Bretanha. Essa nova tecnologia e as pessoas que a trouxeram transformarão esta sociedade e trarão o final da civilização da Idade da Pedra. Até essa época, este era um mundo de monumentos, grandes trabalhos públicos, onde você realmente tinha que reunir pessoas de todos os lugares para passar anos trabalhando. Mas isso acaba. Não veremos mais essa escala de trabalho cooperativo. Então é o final de uma era. É um mundo que realmente foi transformado. As antigas certezas se foram e o metal os fez pensar sobre novas maneiras de vida, morte e além. Esta era uma sociedade sofisticada capaz de conquistas incríveis. E, por sorte, eles deixaram sua marca. Deixaram uma coisa muito especial. Duvido que eles saibam que isso criaria um mistério tão grande nas gerações futuras. Versão brasileira: Centauro.